Então, pessoal, a gente vai continuar trabalhando nos nossos slides. Basicamente, a gente tem um slide pronto, 2, 3, 4, 5, 6 e faltam mais 4 aqui no final e a capa que a gente ainda não fez. Bom, vamos dar uma olhada para entender como é que a gente faz. Aqui no primeiro slide, nesse slide, a gente tem a pergunta. Eu agora consigo lembrar que a gente tinha colocado... A gente tinha criado uma pergunta e aí a gente respondia no próximo slide, que é esse aqui, certo? Educação, tarará, tarará, tem até um box que a gente já pode deletar daqui. Educação, poder público, oportunidade, a gente tem o nosso textinho que a gente usou as notas para deixar memorizado pro nosso apresentador. Então, o que a gente tem que fazer? Se esses dois slides se relacionam, qual é a nossa regra aqui? A gente está trabalhando com cores do mesmo fundo, nesse caso, para remeter a isso, para a pessoa saber que, mesmo o slide trocando, a gente está mantendo ela no mesmo assunto. Então, a gente basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é entender o conteúdo que a gente tem no slide, como que a gente pode representar isso visualmente, o que a gente precisa destacar nesse slide e como que a gente faz ele se manter fazendo parte da nossa identidade visual, que é uma linguagem flat, mas uma linguagem mais descolada para as pessoas jovens que vão assistir essa apresentação. Basicamente, o que a gente tem que fazer nesses slides é isso. E aí, é uma coisa que se repete porque são vários slides. Então, a gente tem que manter, a gente tem que terminar a nossa apresentação. Não dá para fazer um slide só, a não ser que a nossa apresentação tivesse só um slide. Nesse caso, o que a gente vai fazer é a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Eu escolho a cor do fundo e começo a formatar o texto, altero a cor e a fonte. Passo para o próximo slide, eu deleto as imagens e ajusto o texto também. Escolho os ícones para ambos os slides e troco as cores deles. Legal, pessoal. Então, eu estava formatando os dois slides. Basicamente, o que eu fiz? Eu fui lá no Icon Finder, procurei algumas imagens que tinham a ver com isso. Nesse slide, por exemplo, eu estou trabalhando só com a cor branca. E percebe que aqui eu coloquei um barquinho. E se vocês observarem, eu tive dificuldades em encontrar algum ícone que representava para mim poder público. Então, eu fiquei clicando. Eu fui lá no Icon Finder. Aqui, ó. Quando eu faço uma busca, deixa eu escrever de novo Target aqui. Eu fiquei clicando aqui nas buscas relacionadas até conseguir encontrar alguma coisa que relacionasse comigo. Porque eu tentei government, deixa eu escrever aqui de novo. Ele até sugere pra mim. E eu não tinha nenhuma imagem Aí eu fui clicando aqui nessas palavras, eu cliquei em building, e aí eu consegui encontrar um predinho, e aí eu consegui representar o governo como um prédio, como uma estrutura, uma instituição. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que deixar nossos slides mais agradáveis. Para o exemplo aqui, eu foquei no cenário favorável. Então, como manter um cenário favorável? Aí eu coloquei um barquinho navegando, como se ele estivesse num mar calmo, né? Então, eu vou aumentar isso aqui. Só que mesmo assim, o meu slide ele vai ficar, mesmo que eu aumente o texto, que eu coloque um texto maior, ele vai ficar meio pequeno, ele vai ficar meio vazio, porque não tem tanta informação assim. Mesmo que eu aumente muito texto, também não tem tanta necessidade. E eu preciso preencher um pouco mais esse espaço. Conhecendo um pouco as formas que você tem no PowerPoint, tem algumas formas que a gente pode representar um pouco, tentar fazer um marzinho, tentar representar um mar aqui para preencher mesmo esse espaço, para fazer com que o seu slide não fique com esses buracos nesse caso, assim, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mexer um pouquinho nisso. Deixa eu só mexer aqui no texto. Antes disso, deixa eu só dar uma mexida no texto aqui. Legal. Vou colocar o par aqui para cima para ficar mais um bloco de texto mais similar, ó, basicamente um bloco de texto bem parecido. Vou aumentar um pouco esse texto também, para ele ocupar bem o espaço. Mas eu vou preencher de alguma forma com informações, com algumas formas. Então, o que eu tenho que fazer? Então,
Eu vou tentar representar agora, para preencher um pouco mais esse espaço aqui, não deixar ele tão vazio, eu vou tentar fazer essa curvinha para representar o mar. E aí eu vou ver se eu consigo alguma forma que me ajude com isso aqui no PowerPoint. E aí se eu vir aqui na página inicial e procurar formas, a gente sempre vai encontrar formas que ele já tem pré-prontas, que você pode usar. Tem setas, tem linhas, aqui tem algumas setas, tem até um smile aqui, você pode usar o que for adequado para sua apresentação que faça sentido. No meu caso aqui, o que eu vou tentar usar é essa curva aqui, ó, tá vendo? Ela faz basicamente é uma curva, um conector de curva. Certo? Então eu vou fazer aqui uma curvinha. E aí, tipo, ela não tá... Eu preciso que ela tenha um estilo mais parecido com o meu ícone, com como tá essa curva, que tá branco, é uma espessura larga de linha. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em formatar formato de forma, porque eu tô com o objeto selecionado, ó. Percebe que se eu selecionar essa imagem, selecionar o ícone, muda para formato de imagem. Se eu voltar para cá, eu vou dar o formato da forma. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é mudar a cor disso, certo? Eu quero que fique mais branco, porque, né, é a cor da minha onda que eu tenho aqui. Outra coisa, eu quero mexer nas espessuras. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma olhada aqui nas informações, e aí aqui na caixa de lápis, porque é o contorno, então é o contorno da forma, eu vou escolher uma das opções. Por exemplo, vamos tentar alguma aqui, tem que ser um pouquinho mais grossa, então eu vou vir aqui de novo, espessura, vamos aumentar, tem que ser mais grossa do que isso, espessura de novo, 6, esse aí já tá funcionando legal. Uma outra coisa também que a gente pode fazer é, por exemplo, se eu quiser fazer coisas mais específicas, porque aqui, como você pode perceber, tem um padrão e tem até um limite. Eu quero mais opções disso, eu posso vir no painel de formatação. No painel de formatação eu tenho infinitas opções, eu posso até aumentar um pouco mais a minha largura, ó, deixar ela um pouquinho mais larga, e eu também consigo fazer rotações nela em relação a isso. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso rotacionar isso. Então eu vou tentar vir aqui no organizar, que é onde você organiza, se você vai redimensionar, avançar, recuar, e tem o girar aqui. Só porque não tem nenhum... Se eu tentar girar 90 graus, não serve pra mim, porque eu quero que ela fique deitada, que ela fique mais ou menos como já tá essa curva que a gente tem. E aí eu preciso de uma rotação específica. Então eu vou colocar mais opções de rotação. E aí ele abre aqui no formato de forma, que era aquela aba que já tá aberta, porque a gente veio no painel de formatação, eu consigo na rotação, eu consigo fazer alterações aqui, ó. E aí vai começar a rotacionar a minha onda, para ficar parecida com aquela, certo? E aí o que eu faço? Eu posso dar uma aumentada na minha onda aqui. E eu posso duplicar ela, que é o que eu vou fazer nesse momento. Eu vou duplicar, ó, e eu vou tentar juntar para parecer um marzinho. Basicamente, foi a ideia que eu tive em relação a como é um cenário favorável, eu usei um barquinho. E aí depende muito de como você vai formatar o seu conteúdo. E eu tô fazendo essas ondas especificamente porque eu achei que o conteúdo tava um slide muito vazio comparado aos outros. Porque até no slide anterior, que tem esse espaço sobrando, mas quando ele preenche bem a relação. Então é por isso que eu tô fazendo essas ondinhas, para ajudar a montar um bloco de preenchimento no meu slide, certo? Então é isso que eu tô fazendo aqui. E aí, para esse slide, que também é um slide de passagem, que é um slide que provavelmente vai ficar muitos poucos segundos quando o apresentador estiver falando, porque ele vai falar como manter um cenário favorável. Se ele tiver abertura com a plateia, provavelmente ele pergunte para a plateia responda alguma coisa e daí ele continue avançando. E aí ele tente responder essa pergunta, que vai ser no nosso próximo slide. No nosso próximo slide, eu separei 3 ícones que vocês viram buscando lá no Icon Finder, que é o livrinho para educação, o prédiozinho para poder público e oportunidade como se fosse um alvo, como se fosse que é uma coisa bem comum que todo mundo reconhece. Basicamente, eu vou trabalhar com esses 3 ícones. Como eu sei que eles são relacionados, eu vou tentar fazer com que isso fique mais claro, porque eu poderia simplesmente fazer uma lista. Mas nesse momento, não é interessante uma lista, porque se você presta atenção na apresentação, o cenário favorável acontece porque existem os 3 itens ao mesmo tempo, não porque existe só uma educação forte de empreendedorismo, ou só porque existe um poder público. Então isso é muito importante quando você estiver fazendo uma apresentação. Como você faz o seu visual falar por você. E se eu colocar uma lista, eu não estou mostrando que esses 3 itens são concatenados, que eles são um depende do outro. Então o que a gente vai fazer é tentar representar isso visualmente. De novo, eu vou usar um auxílio das formas, porque quando eu estava pensando pensando nesse slide, o que eu imaginei é, você poderia usar, por exemplo, um triângulo e em cada pontinha do triângulo colocar um dos ícones. No meu caso, porque eu entendo pela apresentação que a gente está montando, que é uma coisa mais 360, que é uma coisa mais completa, eu vou usar um círculo e aí eu vou colocar os ícones em cada pontinha dele. Então, de novo, vou vir aqui em formas, vou ver o que eu tenho de opção, e aí eu vou dar uma olhada no que eu posso fazer. Me parece que essa forma vai ser interessante para mim, porque eu não quero que ela seja uma forma preenchida, eu quero que seja só uma linha para que eu possa dizer que esses 3 itens são concatenados. Então eu vou pegar essa forma e vou colocar aqui. Legal?
Percebe que tem um pontinho amarelo aqui? É legal às vezes você dar uma olhada quando você acrescenta uma forma, porque é onde você consegue personalizar alguma coisa. Nesse caso específico, se eu clicar no pontinho amarelo e arrastar, ó, ela vai deixando mais fina. E pra mim é importante isso, porque eu tô imaginando pra esse slide. Percebe que você sempre pode formatar ele de qualquer forma. O foco tem que ser como eu posso fazer o conteúdo ficar mais claro. Então o que eu vou fazer aqui é deixar ele assim. E novamente, eu vou vir aqui no contorno de forma e vou tirar isso, porque eu não quero contorno nesse caso. Uma outra coisa também é que, por coincidência, ele vem com esse formato azul padrão. E pra situação, porque eu tô imaginando, eu vou deixar exatamente esse tom. Por quê? Porque eu quero que tenha esse círculo, eu quero que a pessoa perceba que os 3 itens se relacionam, mas o que é mais importante nesse slide não é essa ligação entre eles, e sim os 3 pontos, que é onde o nosso apresentador vai falar por que a educação é importante, por que ter oportunidade é importante, por que o poder público tem um papel importante. Então a gente vai fazer isso, vai dar destaque para os ícones, mas mostrar que eles se relacionam. Então eu vou pegar esse ícone aqui, vou colocar para frente, vou clicar com o botão direito e vou colocar trazer para frente, porque eu quero que ele fique na frente do nosso círculo. Vou colocar nosso círculo no central, eu já vou mexer no nosso texto, só vou dar um deslocamento nele aqui, vou aumentar um pouquinho o nosso círculo, e aí eu vou colocar os 3, vou colocar a educação aqui, vou colocar o poder público aqui, ó, ele está atrás, vou colocar ordenar, trazer para frente. Esse aqui também está atrás, é a mesma coisa, cliquei com o botão cliquei com o botão direito, trazer para frente. Vou reduzir um pouquinho para não ficar tão desproporcional e vou tentar colocar eles mais ou menos do mesmo tamanho. Esse ficou muito pequeno, vou dar uma aumentadinha. Esse aqui também eu vou dar uma aumentada. Legal. E aí eu vou colocar cada texto relacionado especificamente com quem ele é. Então o poder público é aqui, a oportunidade vai estar lá embaixo e a educação vai estar aqui, beleza? Tranquilo, fiz isso. E aí eu vou arrumar o texto, por exemplo, nesse caso eu vou colocar meu texto centralizado em relação à altura do prédio. E a educação eu vou fazer a mesma coisa, e aí o PowerPoint já vai até me ajudar e vai meio que me dar uma dica de como fazer isso alinhado. E a oportunidade, eu vou colocar ele centralizado, vou só centralizar o texto que vai ser mais fácil de fazer, em relação ao box da oportunidade. Tá muito colado aqui, eu vou selecionar todas as ferramentas, todos os objetos, e vou levar um pouquinho para cima todo mundo, para ficar interessante a nossa formatação. Colocar a oportunidade aqui. Oportunidade mais centralizada, agora sim. Legal. Uma coisa que está me incomodando pessoalmente é esse ruído aqui, ó. Tá vendo que, tipo, tem a nossa circunferência atrás, e aí como essas imagens têm fundo transparente, tá tendo umas marquinhas aqui, e aí uma hora tá escuro, uma hora tá clarinho, e aí esse ruído não tá acrescentando nada visualmente, inclusive ele chama atenção, porque o nosso olho tende a olhar para esse emaranhado de coisinhas, porque tem muita coisa acontecendo ali. Eu vou tentar dar uma melhorada nisso com as formas de novo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Nesse caso específico, eu vou selecionar um círculo chapado, porque eu vou colocar ele como fundo de cada ícone, certo? Então eu vou pegar aqui, fazer o íconezinho normal. Como eu fiz com o outro, eu tirei o contorno, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui em contorno da forma, tirar o contorno, vou aumentar aqui. E aí, ele tá numa posição que eu não quero, porque agora ele escondeu o meu ícone. Vou clicar com o botão direito, enviar para trás, e vou colocar enviar para trás. Vai ficar lá atrás. Ficou atrás de todo mundo, legal? Então, ó, aqui no poder público eu vou deixar ele um pouquinho mais longe. E aí eu vou pegar essa bolinha que eu fiz, para manter o mesmo tamanho dela, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, jogar aqui atrás, vou ter que fazer a mesma coisa, porque ela ficou na frente. Vou lá, botão direito, enviar para trás. E a outra bolinha também, vou fazer a mesma coisa, bolinha direita, enviar para trás, enviar para trás. Legal? E aí eu, respondi, basicamente eu tenho o slide pergunta, percebe que eles têm as mesmas cores porque eles são do mesmo assunto, um pergunta, o outro slide responde, e aí eu tenho esse slide com os 3 ícones falando das 3 coisas que são importantes. Eu vou só deslocar um pouquinho para deixar os espaçamentos parecidos aqui, ó, o poder público, no caso, eu vou dar um Enter, para ficar mais fácil de trabalhar, já que é uma frase muito longa. E a oportunidade eu vou colocar um pouquinho para baixo aqui, e provavelmente eu vou subir todo mundo. E aí eu tenho esse slide pronto. E aí a gente está praticamente com a nossa apresentação pronta. Certo?